Meus queridos amigos, meus queridos alunos, o meu querido aluno Marco, do curso de Eletrônica Fácil, ele fez uma pergunta muito massa na plataforma do curso. Lá no módulo sobre o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, enfim, potência. Na verdade, a pergunta dele é um conjunto de múltiplas perguntas, inclusive ele é um aluno muito participativo e muito massa, tá? Vamos lá, Marco, então a pergunta sua é a dúvida de um, que pode ser a dúvida de múltiplas pessoas. Vamos para cima? Ó. Então ele falou o seguinte, uma pergunta. Na diferença de potência, no caso, diferença potencial, né, tensão elétrica, no caso da pilha elétrica, a lâmpada com maior potência desgasta a pilha mais rapidamente, correto? Sim, porque, por exemplo, quando você pega uma lâmpada ou um conjunto resistor LED e coloca ali na pilha e você tem um alto consumo da corrente elétrica, quanto mais corrente elétrica você consome de uma pilha ou bateria, maior vai ser o consumo, menor será o tempo de utilização de tal fonte geradora de tensão e corrente contínua. Então, quanto maior é o consumo da carga, menos tempo de vida útil você vai ter das pilhas ou baterias. Então, perfeito, tá? Continuando a dúvida dele, vamos lá. Isso também pode ocorrer no caso de ter uma corrente alta e potência baixa? Então, vamos lá. Ó, na verdade, meu querido amigo Marco, ó, vem comigo que você passa de ano. Vem comigo, família. Não esquece de deixar a sua hashtag AprendiProfessor aqui embaixo se fizer sentido esse comentário aqui para vocês, tá bom? Quando a gente fala de consumo energético, ó, olha como é importante uma dúvida que acaba gerando um monte de conteúdo. Consumo energético tem a ver com energia propriamente dita. E como que eu calculo a energia, o gasto energético na prática? O cálculo de consumo energético é o seguinte. Energia é a quantidade de trabalho gerado no decorrer do tempo. Então, energia é a quantidade de trabalho gerado por uma determinada carga, componente ou sistema, vezes o decorrer do tempo, o tempo que está passando. Qual é a grandeza elétrica que mostra a capacidade de geração de trabalho? É a famosa potência elétrica. Então, quando a gente está falando de potência, potência é a capacidade de geração de trabalho. Lembra sempre disso, anota isso aí, hein? Potência é a capacidade de gerar trabalho. Então, quanto mais potência, mais trabalho. Quanto menos potência, menos trabalho. Veja, se você pegar a mesma carga, por exemplo, lâmpadas, eu tenho mesmas lâmpadas LEDs com as mesmas tecnologias. Pego uma de 4 watts e uma de 10 watts. A de 4 watts tem uma capacidade de gerar trabalho. São da mesma tecnologia LED, pessoal, mesmo fabricante, tá? Mesma eficiência. Então, 4 watts, uma capacidade de gerar trabalho. 10 watts, uma outra capacidade de gerar trabalho. Então, a de 10 watts vai gerar muito mais trabalho que a de 4 watts. Inclusive, a de 10 vai ter um potencial luminoso de geração de lumens muito maior do que a de 4 watts. E quando a gente fala, então, de energia, para ter mais gasto energético, eu preciso ter ou mais potência ou mais tempo de utilização. Se eu pego uma lâmpada de 10 watts, vamos fazer uma análise matemática mais arredondada, tá? Vamos colocar 8 e 4, tá bom? 8 watts e 4 watts. Se eu pego a lâmpada de 4 watts e ligo ela por 1 segundo, watts vezes segundo dá joule. Então, 4 watts em 1 segundo dá 4 joules. 4 watts em 2 segundos, 4 vezes 2, 8 joules. Joule é watt vezes segundo, tá? E joule é a unidade de energia padronizada, tá? Agora veja, então se eu pegar a lâmpada de 4 watts e deixar ela ligada por 2 segundos, eu vou ter 8 joules de gasto. Se eu pegar
a lâmpada de 8 watts e deixar 1 segundo, eu vou ter os mesmos 8 joules de gasto, porque 8 vezes 1 dá 8 joules. Ou seja, tanto faz se eu ligar 4 watts em 2 segundos, dá 8 joules, 8 joules em 1 segundo também dá 8 joules. Onde que eu quero chegar com isso? Que o gasto energético, ele não depende só da potência. Ele depende da potência da carga e também do tempo de utilização. Sempre é assim. Por exemplo, na nossa casa, qual que é o equipamento que mais gasta energia elétrica? Tipicamente, um dos que mais gasta energia elétrica é o chuveiro. Por quê? Alta potência, e aí conforme o tempo que você toma o seu banho lá, vai determinar o gasto energético. Um banho mais curto, menos energia gasta. Um banho mais longo, mais energia gasta. Só que tem equipamentos que eles ficam ligados 24 horas por dia e a potência dele vai variando no decorrer do tempo. No caso da geladeira, no caso da TV, no caso dos notebooks, computadores. E aí você tem equipamentos que vão ter uma potência menor, só que numa longa exposição no decorrer do tempo, podem gastar bastante energia também. Então a pergunta dele é a seguinte: se eu tenho um equipamento de, basicamente, uma alta corrente e baixa potência, ele vai gastar mais ou menos energia que comparado a outro. Basicamente, então, meu querido Marco, o gasto energético ele depende de potência e tempo, tá? Quanto mais potência e mais tempo o equipamento ficar ligado na sua pilha, ou na sua bateria, ou na rede elétrica, ou numa fonte de alimentação, maior vai ser o consumo energético, pode ter certeza, tá? E é lógico que a potência também está atrelada ao consumo da corrente. Por quê? Porque para eu subir a potência, eu posso subir a quantidade de elétrons, corrente elétrica. Por quê? Como que eu calculo a potência, meu querido? Potência é a tensão vezes a corrente. Então, quanto maior é a corrente elétrica, tipicamente maior é a potência, maior a capacidade de geração de trabalho. E aí, se você colocar dois equipamentos que ficam ligados em duas baterias do mesmo tipo, um com maior potência e outro com menor potência, o que tem maior potência vai gastar sua bateria muito mais rápido do que o que tem a potência mais baixa, que vai tender a durar uma vida útil muito maior da sua bateria. É por isso que equipamentos que são ligados à bateria, por exemplo, quando você desenvolve projetos eletrônicos, tem que fazer comunicações sem fio via radiofrequência, ou em redes Wi-Fi, redes LoRa, né, redes de internet das coisas, redes de sensoriamento remoto, quando você alimenta os sistemas à bateria, você tem que evitar ao máximo o consumo de corrente elétrica, que vai gerar o consumo de potência elétrica, né? Então você liga os dispositivos por um tempo, desliga ele, deixa no modo sleep e tal, depois ele vai mandando as informações lá da área remota que ele está mapeando temperatura, umidade, entre múltiplas outras coisas, de tempos em tempos para fazer a economia da bateria que está alimentando eles, tá? Mas continuando na pergunta do Marco ainda, que ainda não acabou, tá? Ele falou o seguinte: no caso de uma fonte de tensão de 10 amperes, tá? Com uma tensão de 12 volts, alimentando um circuito com potência, que o seu consumo seja somente 5 amperes. Tudo bem. A fonte de energia entregaria somente o total da corrente consumida, que é 5 amperes, certo? Exatamente. Inclusive, Marco, você sabe que essa dúvida que você colocou agora aqui no chat é muito interessante, cara. Muito interessante, tá? Ó, quer ver? Deixa eu inclusive, vou entrar aqui no nosso buscador e vou colocar aqui uma coisa muito interessante, tá? Você sabe que essa dúvida do consumo de energia elétrica é dúvida de um e dúvida de múltiplos, né? Ó, quer ver só? Vou ver se consigo mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, tá? Ó. Então, isso aqui não é um patrocínio. Isso aqui não é, tá? É só conteúdo, pessoal, tá bom? É conteúdo. Tudo isso daqui é conteúdo, ó. Veja, quando a gente fala de baterias automotivas, cara, você tem baterias automotivas de 70 ampere-hora,
sei lá, 60 ampere-hora, 50 ampere-hora. Como a outra ali da Bosch está mostrando, 150 ampere-hora. E o que acontece? Muita gente acredita que essas baterias aí, se você ligar, por exemplo, elas não têm uma DDP, uma diferença potencial, tipicamente escrita de 12 volts. É claro que isso oscila no decorrer do tempo, né, Marcos? Né, Marco? Muita gente acredita que se eu ligar um resistor e um LED ali, do positivo para o negativo, vai explodir o LED. Por quê? Porque, nossa, vai passar 150 ampere-hora. Pelo amor de Deus, você vai ligar um resistor e um LED numa bateria de 150 ampere-hora. Essa bateria vai estourar, vai explodir o nosso resistor e o LED. Não é assim, pessoal. Por quê? Veja, como que eu sei a intensidade de elétrons que está circulando por um determinado circuito? Para eu encontrar a corrente elétrica, eu preciso saber a tensão, tipicamente, tá? Uma das formas. A tensão e a resistência. Quando você divide a tensão pela resistência, você vai encontrar a quantidade de elétrons que estão circulando em um determinado circuito eletrônico. Então, quem determina a quantidade de elétrons que vai circular, na verdade, são os componentes que eu estou colocando no circuito, tá? Por exemplo, se eu pego um motor de corrente contínua e coloco nessa bateria de 150 ampere-hora, só que o meu motor é 12 volts e 1 ampere-hora, é 1 ampere de corrente. O que vai acontecer? Colocando a minha carga de 12 volts numa fonte de 12 volts, ela vai conduzir, ela vai fornecer o quê? Apenas o 1 ampere de corrente que ela precisa para funcionar com sucesso. Entendeu? Então, tirem da cabeça de vocês, pessoal, que se eu tenho uma fonte de 100 amperes e eu plugar uma carga de 1 ampere, a fonte vai queimar. O dispositivo não é isso. Quem determina quanto que sairá de corrente da fonte geradora é a carga que você está colocando na sua saída para fazer ela funcionar com sucesso. Tá bom? É a mesma coisa. Eu instalo, por exemplo, uma tomada. A tomada tem uma condição de até 10 amperes. Se eu plugar algo que consuma meio ampere, vai consumir só meio e está tudo bem. Agora, por exemplo, toda a instalação, todo cabeamento estruturado tem uma capacidade de fornecimento até 10 ou 20 amperes, dependendo da área da seção transversal do seu condutor. Tá? Lembrem sempre disso. Ok, pessoal? E ainda tem mais dúvida do Marco. Gente, vamos lá. Ó. Então, o consumo da fonte, exatamente os 5 amperes que é o consumo da carga, tá? Neste caso, o circuito sofreria algum aquecimento pela corrente em excesso ou causaria algum dano no equipamento, no seu funcionamento com o tempo? Na verdade, não, Marco. Por quê? É o que a gente falou. Se está passando os 5 amperes pelo seu equipamento e ele foi projetado para isso, ele vai basicamente estar dentro das características nominal dele de trabalho, tá? Então, se ele vai consumir os 5 amperes, é 5 amperes mesmo e está tudo bem. E ele vai aquecer naturalmente, de acordo com o seu funcionamento. Se é uma resistência de aquecimento, se é um motor, se é um circuito que vai gerar um outro trabalho, um deslocamento, vibração, enfim, refrigeração, tá? E aí cada equipamento vai ter suas características. Mas ele vai trabalhar dentro do efeito Joule normal que ele foi projetado. Tá bom? Fechou? Então, meus queridos amigos, olha só como a dúvida de um aluno é a dúvida de múltiplos alunos, tá? Então, eu faço questão de responder com muito carinho os meus alunos do curso de Eletrônica Fácil, porque se eles têm múltiplas dúvidas, as dúvidas de com os vídeos, com o Descomplicando a Eletrônica e com todo o conteúdo que a gente produz aqui com muito carinho para todos vocês, vai agregar muito mais valor a todos, vai ensinar a todos e com isso tornar a nossa família Eletrônica Fácil cada dia melhor, maior e fantástica no nosso querido mundo da eletrônica. Tá bom? Beleza? Se vocês já gostaram desse conteúdo, dessa resposta, não esquece de deixar aqui nos comentários a hashtag Aprendi Professor, isso é muito importante. Tá? Deixar o seu like, compartilhar com seus amigos todos os nossos conteúdos,
para a galera baixar o nosso e-book fantástico, que os links estão aqui embaixo, tá? E com isso melhorar, evoluir e crescer no nosso mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Valeu, vamos para cima e vamos nessa!